Meu nome é Assia Myers, tenho 34 anos e trabalho como contadora. Por isso, eu sabia exatamente o que significavam US$ 145.000 no dia em que minha mãe decidiu que aquele dinheiro deveria pertencer à minha irmã. Era uma terça-feira de junho. Eu estava na minha mesa, conferindo a folha de pagamento de um cliente, quando o nome da minha mãe apareceu no celular. A voz dela veio animada, quase como se estivesse anunciando uma grande novidade. Colocamos a Daphne na conta, querida. Assim ela finalmente pode começar a vida. Fiquei olhando para o cursor piscando na tela antes de responder, engraçado. Eu já saquei tudo. Só sobraram $8,50. Mas havia algo que nenhum deles sabia. O dinheiro nem sequer era a pior parte. O verdadeiro problema era uma única folha de papel, com a assinatura de um médico que nunca havia escrito aquilo. O que minha família fez depois acabou colocando minha própria mãe frente a frente com um investigador de fraudes e me obrigou a tomar uma decisão que eu não desejaria a ninguém. Para entender aquela ligação, preciso voltar ao mês de março. Eu morava sozinha em um pequeno apartamento em German Village, no lado sul de Columbus, com um gato cinza chamado Ledger e uma prateleira de temperos organizada em ordem alfabética. Trabalho com impostos e contabilidade. Sou o tipo de pessoa que percebe até quando falta um único centavo. Não é uma profissão glamourosa, mas ela me deu uma vida tranquila, e eu conquistei cada pedaço dela. Bolsa de estudos, turnos noturnos em uma lanchonete, meu primeiro emprego em um escritório e 12 anos aparecendo para trabalhar mesmo quando ninguém estava olhando. Dentro da minha família, porém, meu cargo nunca foi simplesmente a contadora. Eu era conhecida como a responsável. Esse título vinha acompanhado de várias obrigações que ninguém precisava dizer em voz alta. Todo ano, eu fazia a declaração de impostos dos meus pais de graça, sentada à mesa da cozinha deles em Grove City, a apenas 20 minutos da minha casa. No ano anterior, quando minha irmã precisou de alguém para assinar como fiador no financiamento do carro, quem colocou o próprio nome na linha de risco? Eu. Quando a mensalidade da academia da Daphne começou a ser cobrada no meu cartão, ela disse que seria apenas por pouco tempo. Esse temporário durou 14 meses. Eu pagava, resolvia problemas, evitava conflitos e convencia a mim mesma de que aquilo era amor. Ou, pelo menos, era a versão mais próxima de amor que eu conhecia dentro daquela família. Existe uma coisa estranha em ser considerada a pessoa responsável. Ninguém agradece por isso, porque a responsabilidade acaba sendo tratada como se fosse parte natural do ambiente. Ninguém agradece ao céu quando começa a chover. Minha mãe costumava me chamar de a nossa rocha. Eu nunca tinha parado para pensar que uma rocha também é algo que as pessoas usam para se apoiar. Naquele março, eu tinha 34 anos, era solteira, tinha uma vida estável e era conhecida como a filha que pensava em planilhas até quando ninguém mais pensava. Eu acreditava que meu lugar na família estava garantido. Só que, dentro daquela casa, existiam dois tipos de filhos. E eu estava prestes a descobrir, da pior maneira possível, qual deles recebia proteção. Aquela conta bancária tinha começado com a minha avó. Nana June era a mãe da minha mãe, uma mulher que passava roupas de prato com todo cuidado e passou a vida inteira pagando suas contas em dinheiro. E ela era a única pessoa da minha família que realmente me enxergava. Em 2000, quando eu tinha 8 anos, meu avô faleceu e um pequeno seguro de vida foi pago. Minha avó, Nana, pegou $5.000 daquele valor e abriu uma conta de investimentos em meu nome, uma conta custodial, daquelas administradas por um adulto até a criança atingir a maioridade. Minha mãe ficou registrada como responsável pela conta, porque Nana não confiava em documentos que não pudesse controlar pessoalmente. Eu ainda me lembro do que ela me disse, colocando a mão no meu ombro com firmeza: isso é para a menina que sabe contar cada centavo. Um dia, todos eles vão depender de você, querida. Só não deixe que levem tudo que é seu. Quando completei 21 anos, em 2013, a conta passou oficialmente para o meu nome, como a lei determinava. Naquela época, o saldo já tinha chegado a cerca de $11.000. Eu tratei aquele dinheiro como se estivesse cuidando de um jardim. Comecei investindo $500 por mês, depois aumentei para 800 quando recebi uma promoção. Durante 12 anos, mantive transferências automáticas e investimentos simples em fundos de índice, mesmo quando o mercado entrava em pânico. Naquela primavera, o saldo havia chegado a $145.000. Era meu fundo para a aposentadoria.
Era a prova de que aquela garota que trabalhava em uma lanchonete conseguirá construir algo por conta própria. Mas, quando minha mãe falava sobre aquele dinheiro, parecia que meu nome nunca tinha existido. Ela chamava de fundo da família, sempre com aquele tom leve de quem está fazendo uma brincadeira. Uma vez, anos atrás, eu a corrigi. É minha conta de aposentadoria, mãe. Ela riu como alguém que ouve uma criança dizer algo fofo, mas completamente errado. Família não fica fazendo conta de quem deu o quê, ela respondeu. Naquele momento, achei que era apenas uma frase bonita. Eu ainda não tinha feito as contas de verdade. Agora preciso falar da minha irmã. Daphne tinha 29 anos, 5 anos a menos que eu, e estava tentando descobrir qual seria o caminho dela havia quase uma década. Primeiro veio o estúdio de velas. Meus pais pagaram o aluguel do espaço até o negócio fechar, apenas 8 meses depois. Depois surgiu um curso de coaching de vida que custou $4.000, pagos com as economias da minha mãe. O resultado foi exatamente um cliente, nossa tia. Depois vieram as peças de arte feitas com resina. Em seguida, um podcast que nunca chegou a ser lançado. Cada novo projeto começava em um jantar de família, com Daphne empolgada e cheia de planos, e terminava com uma transferência silenciosa de dinheiro de outra pessoa. Ela morava no porão da casa dos meus pais, em Grove City, sem pagar aluguel, em um quarto que meu pai terminou de construir para ela quando faltavam apenas 30 dias para ser despejada. Quero ser justa nessa parte, porque ser justa faz parte de quem eu sou. Daphne não era cruel. Ela simplesmente era o resultado de nunca terem permitido que ela enfrentasse as consequências dos próprios erros. Ela nunca precisou descobrir onde ficava o chão. Minha mãe criou para ela um mundo sem limites e sem boletos. E Daphne passou a decorar esse mundo como se fosse permanente. Naquela primavera, o novo sonho era abrir um estúdio de bem-estar. O nome já estava decidido, Daphne Wellness. Até o logotipo existia, em verde sálvia, com um pequeno ramo de eucalipto sobre a letra D. Ela falava sobre manifestação, crescimento pessoal e uma grande inauguração. Ninguém mencionava dinheiro. E, na minha família, quando ninguém fala sobre dinheiro, é justamente aí que você sabe que dinheiro é o assunto principal. Então, em uma quarta-feira de março, minha mãe me mandou uma mensagem: jantar de domingo, às 6. Precisamos conversar sobre um assunto de família. Fiquei sentada dentro do meu carro, estacionado, lendo aquela mensagem 3 vezes. Senti meu estômago apertar, do mesmo jeito que acontece durante uma auditoria quando percebo que os números estão prestes a não fechar. Porque, na minha família, a expressão assunto de família sempre significou uma coisa só: a minha carteira. Domingo, 6 da tarde. A toalha de mesa boa estava estendida. Só aquilo já me dizia que o pedido seria grande. Minha mãe colocava a toalha de linho na mesa como um general posiciona suas tropas. Tinha carne assada, purê de batatas e, ao meu lado, meu pai, uau, encarando o prato como se esperasse que ele lhe pedisse desculpas. Daphne mal conseguia ficar parada de tanta ansiedade. Minha mãe, Lorraine, esperou até a sobremesa. Então juntou as mãos sobre a mesa e começou: nós conversamos sobre isso, e a decisão foi, ela fez uma pausa. O estúdio da Daphne precisa de $60.000 para começar, certo? E, querida, sua conta de investimentos está simplesmente parada. Ela falou como quem comenta que uma escada está esquecida na garagem. E o pior era que ela sabia exatamente quanto havia naquela conta. Não o valor exato, mas quase. Eu mesma tinha colocado aquela conta na lista de bens durante um dia inteiro de papelada da família, em 2021. Uma única linha, organizada e inocente, que eu passei a desejar nunca ter preenchido. Minha mãe claramente guardou aquele número na cabeça e deixou a ideia crescer durante anos. Coloquei o garfo sobre a mesa. Mantive a voz calma, porque falar com calma era praticamente meu modo padrão. Essa conta é minha aposentadoria, mãe. Ela começou com o dinheiro da Nana. Então, não. A resposta é não. Mas eu posso ajudar a Daphne a montar um plano de negócios de verdade. O silêncio ficou tão pesado que parecia possível equilibrar uma colher no queixo de Daphne. O rosto dela tremeu. Meu pai pegou mais purê, embora claramente não quisesse. Minha mãe apenas sorriu para mim.
Era aquele sorriso suave, decepcionado e infinitamente paciente que ela aperfeiçoara desde os meus tempos de mesada. A Cia, família não fica contando o que cada um dá. Lá estava aquela frase outra vez. Tão bonita por fora. Mas, pela primeira vez, consegui ouvir as condições escondidas dentro dela. Eu disse não mais 2 vezes antes de ir embora. Frases curtas, sem espaço para interpretação. Mesmo assim, abracei todos e me despedi normalmente. No caminho de volta para German Village, tentei acreditar que o assunto estava encerrado. Um não deveria ser uma resposta completa. Mulheres adultas não precisam pedir autorização para decidir o que fazer com o próprio dinheiro. Mas, antes de eu sair, minha mãe apertou minha mão e disse: "Nós vamos dar um jeito nisso." Ela já não estava perguntando. Só que eu ainda não tinha entendido o que, exatamente, ela achava que ainda havia para resolver. As semanas seguintes foram estranhamente tranquilas. E esse deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Minha família nunca aceitava um não em silêncio. Dessa vez, porém, minha mãe começou a demonstrar uma preocupação incomum com a minha saúde. Ligou numa terça-feira para perguntar se eu estava dormindo bem. Na semana seguinte, quis saber se o trabalho estava me deixando estressada, se eu ainda consultava o Dr. Hartwell, que atendia perto da Livingston, e se eu estava tomando algum medicamento. Minha mãe talvez tivesse perguntado sobre minha pressão 2 vezes em toda a minha vida. Então aquela súbita preocupação com meu bem-estar parecia estranha, como vestir um casaco molhado e fingir que está confortável. Depois, Daphne me mandou uma mensagem perguntando se eu ainda tinha a pasta daquele antigo dia de organização dos documentos da família, quando reunimos cópias dos documentos de todo mundo para colocar tudo em ordem depois do problema de saúde da Nana. Ela disse: "A mãe quer atualizar os arquivos." Respondi que procuraria a pasta. Depois fiquei imóvel por alguns minutos. Porque havia uma coisa que eu fazia profissionalmente: eu conferia registros. Pegava 2 informações que deveriam ser iguais e procurava exatamente o ponto onde elas deixavam de coincidir. A preocupação repentina da minha mãe com meu sono, justamente de uma mulher que costumava tratar estresse como um luxo de gente rica. As perguntas sobre meu médico. O pedido para reunir documentos antigos. Separadamente, tudo parecia insignificante. Mas, quando coloquei aquelas pequenas peças lado a lado, comecei a perceber que havia algo muito errado. Uma inconsistência. Naquela noite, puxei do alto do armário minha caixa de documentos pessoais, aquela que eu mantinha perfeitamente organizada com pastas suspensas, e comecei a revisar tudo com um marca-texto, como se estivesse auditando um cliente. Passaporte, escrituras, seguros. Então encontrei, dentro da pasta de planejamento patrimonial, uma cópia de um documento que eu havia assinado em 2021 e praticamente esquecido. De repente, aquelas páginas pareciam ter ficado mais pesadas. Fiquei parada na cozinha e fiz aquilo que contadores sabem fazer melhor: comecei uma auditoria da minha própria família. O documento original não estava comigo. Estava na casa da minha mãe. No sábado seguinte, fui até Grove City e encontrei meu pai na garagem, praticamente enfiado dentro do capô do Bronco 1987 que ele restaurava desde que eu estava no ensino médio. Se formos sinceros, aquele carro era o lugar onde meu pai realmente vivia. A casa pertencia à minha mãe do mesmo jeito que um tribunal pertence ao juiz. Levei um café para ele e fiquei ali enquanto ele mexia no carburador. "Pai, o que a mãe está planejando?" Ele limpou as mãos em um pano vermelho, devagar, como se estivesse tentando ganhar tempo. "Planejando o jantar, provavelmente. Talvez bolo de carne." "Pai." Ele finalmente olhou para mim. Meu pai tinha olhos claros e cansados, que pareciam estar sempre pedindo desculpas por alguma coisa que ele nunca conseguia dizer em voz alta. "Sua mãe cuida da papelada, a Cia." "Sempre cuidou. Você sabe disso." Aquela única frase dizia praticamente tudo sobre ele. Era uma desculpa, um sistema de arquivamento e, sem que ele percebesse, uma confissão. Só que eu levaria meses para entender essa última parte. Perguntei se o projeto do estúdio da Daphne ainda estava de pé. Ele respondeu: "Sua mãe acha que vai fazer bem para ela." E havia muita coisa escondida naquela frase, principalmente no jeito como ele deixou que minha mãe decidisse tudo.
Ficamos ali, cercados pelo cheiro de óleo de motor, e por pouco não contei sobre as ligações, sobre as perguntas estranhas a respeito do meu médico e sobre aquela sensação persistente de que alguma coisa estava errada. Mas não dá para colocar algo frágil nas mãos de alguém que está sempre segurando o motor. Eu apenas o abracei e entrei no carro. Quando estava saindo da garagem, meu pai largou o pano e gritou atrás de mim, mais alto do que eu já tinha ouvido sua voz em muito tempo: "Ah, Cia, aconteça o que acontecer, sua mãe ama vocês duas do mesmo jeito." Fui para casa com aquelas palavras ecoando na minha cabeça. Por que ninguém diz aconteça o que acontecer quando não existe algo prestes a acontecer? A ligação veio numa terça-feira à noite, em abril. Eu estava lavando um prato e um garfo, vivendo exatamente dentro do orçamento de uma mulher que aprendeu a não gastar além do que podia. Não ouvi o telefone tocar. O que encontrei depois foi uma mensagem de voz de 4 minutos, deixada pelo número da minha mãe. Ela tinha ligado sem perceber, provavelmente com o celular no bolso, enquanto estava na própria cozinha. Fiquei parada perto da pia e ouvi o som de panelas, água correndo e, então, a voz da minha mãe, tranquila, como se estivesse lendo uma lista de compras, conversando com minha irmã. Assim que estivermos na conta, o depósito do estúdio sai primeiro. Depois a gente vê o que fazer com o restante. Ouvi uma porta de armário bater. Então a voz de Daphne surgiu, mais baixa. E se ela descobrir? Minha mãe respondeu com a mesma naturalidade que usaria para comentar sobre a previsão do tempo. Até lá, já estará feito. Daph, ela vai ficar brava. Depois passa. Ela sempre supera. Ouvi aquela mensagem 2 vezes. Na segunda vez, eu já não estava prestando atenção ao plano. Eu estava presa àquela última frase: ela sempre supera. Ali estava, resumida em uma mensagem de 4 minutos, toda a função que eu exercia dentro daquela família. Ficar brava. Engolir. Seguir em frente. E continuar construindo. Quero explicar exatamente o que senti, porque não foi raiva. Raiva é quente. O que eu senti foi um frio parecido com aquele que surge quando uma planilha finalmente fecha depois de anos sendo forçada a aceitar números errados. Era o alívio terrível de ver uma conta parar de mentir. A minha conta. Aquela que ainda carregava os $5.000 que Nana havia colocado nela tantos anos antes. Eu ainda não sabia como minha família pretendia conseguir acesso àquele dinheiro. Essa era a parte que não fazia sentido. Existia uma porta, mas eu não conseguia enxergá-la. Guardei a mensagem de voz. Não como uma arma, porque eu já sabia que nenhum tribunal se importaria com conversas ouvidas por acaso em uma cozinha. Guardei como uma âncora. Queria ter algo que me lembrasse da verdade caso, mais tarde, alguém tentasse fazer com que eu duvidasse da minha própria percepção. Minha melhor amiga da faculdade se chama Maralvega. E, por alguma ironia do destino, ela se tornou advogada especializada em patrimônio e sucessões. Na quarta-feira, durante o horário de almoço, encontramos uma cafeteria perto do fórum. Deslizei meu celular pela mesa e deixei que ela ouvisse a mensagem pelos fones. Mara tinha uma expressão tão controlada que parecia impossível fazê-la demonstrar surpresa, mas vi sua mandíbula endurecer. Certo, ela disse. Primeiro, respira. Segundo, essa gravação é um sinal de alerta, não uma prova de crime. Não existe crime nessa conversa. Ter a intenção de acessar uma conta não é crime, e a polícia não vai se importar com o que sua mãe falou na cozinha. Então como elas conseguiriam fazer isso? Perguntei. É uma conta individual. Está somente no meu nome. Eu conferi os dados 2 vezes. Mara mexeu o café lentamente, pensando. Então fez uma pergunta que mudou completamente o rumo daquela primavera. Ah, Cia, depois do primeiro derrame da sua avó, quando sua família fez aquele grande dia de organização dos documentos, o que exatamente você assinou? De repente, a cafeteria pareceu ficar barulhenta demais e, ao mesmo tempo, muito distante. Em 2021, quando Nana June sofreu o primeiro derrame, toda a família se reuniu com um advogado e tentou fazer tudo da maneira mais responsável possível. Fizemos testamentos, diretivas médicas e uma procuração com efeito condicionado. Era um documento que permanecia inativo até que 2 condições fossem cumpridas: eu precisasse ser considerada incapaz e o médico confirmasse isso por escrito.
A partir do momento em que a procuração entrasse em vigor, minha representante poderia administrar meu dinheiro como se fosse eu. A pessoa que escolhemos como minha representante naquela época foi minha mãe, Lorraine Meyers. Naquele momento, a escolha parecia apenas uma formalidade. Ela era minha mãe, afinal. Mara me encarou por cima da xícara. Quem ficou com o documento original? Perguntou com cuidado, como uma enfermeira que tenta remover um curativo sem machucar. Minha mãe. Está no arquivo do corredor da casa dela. Nenhuma de nós falou por alguns segundos. Se você já assinou um documento importante porque confiava mais na sua família do que na sua própria intuição, talvez entenda o que senti naquele instante. Eu fiz tudo acreditando que estava tomando as decisões certas. E é justamente isso que torna o que aconteceu depois tão difícil de aceitar. Na manhã de quinta-feira, tirei 2 horas de folga do trabalho e fiz exatamente o que Mara havia me orientado. Na manhã seguinte, assinei a revogação daquela procuração de 2021 diante de um tabelião, com uma assistente jurídica da Marisol como testemunha. Enviamos cópias autenticadas para o advogado da família que havia preparado o documento e também para a Whitfield Investments, a corretora onde minha conta estava desde que Nana abriu. Além disso, fiz uma nova procuração, nomeando Marisol como minha representante, alguém cuja lealdade eu nunca precisei conquistar obedecendo ou cedendo. Troquei todas as minhas senhas, ativei alertas para cada acesso e qualquer solicitação relacionada à conta e passei a receber meus documentos financeiros em uma caixa postal trancada. No papel, tudo parecia perfeitamente protegido. Mas, naquela sexta-feira, Marisol me ligou e explicou a parte que não aparece nos manuais. A revogação passa a valer no momento em que você assina, ela disse. Mas a Whitfield funciona como uma máquina. Os documentos entram em uma fila. Alguém precisa digitalizar, registrar e anexar tudo ao seu cadastro. Isso pode levar alguns dias, às vezes semanas. Se alguém aparecer antes com a procuração antiga e uma declaração médica afirmando que você está incapacitada, a corretora vai precisar resolver o conflito. E, enquanto isso acontece, eles podem bloquear tudo. Ela fez uma pausa antes de completar. Isso pode levar meses. Talvez envolva advogados. E, nesse cenário, seria você quem teria que provar que está plenamente capaz de administrar seus próprios bens. Fiquei olhando para o dinheiro que Nana havia colocado naquela conta tantos anos atrás, misturado aos 12 anos de depósitos mensais de $500. Tudo poderia acabar preso enquanto minha própria família tentava argumentar, por escrito, que eu não tinha capacidade para falar por mim mesma. Olhei ao redor da minha pequena cozinha organizada. Vi meu gato, os temperos separados em ordem alfabética e tudo aquilo que eu havia construído sem depender de uma grande herança. O único impulso inicial que eu tivera fora aqueles $11.000 e a mão firme de Nana no meu ombro quando eu ainda era criança. Então percebi que existia apenas uma maneira de tornar minha conta inútil para quem pretendia roubá-la, tirar o dinheiro de lá. As pessoas imaginam que sacar $145.000 parece cena de filme de assalto. Para mim, parecia dever de casa. Passei o fim de semana inteiro sentada à mesa da cozinha, com uma planilha aberta, porque não faço nada movida pela raiva quando posso fazer com precisão. Analisei quais investimentos vender, quais lotes escolher e como reduzir o impacto dos impostos. Calculei quanto teria que pagar de imposto sobre os ganhos de capital no ano seguinte. Era um valor real, de 5 dígitos, e fiquei olhando para aquele número durante um bom tempo antes de escrever aceito ao lado dele nas minhas anotações. Pensei naquele custo como o preço de uma vida protegida contra incêndios. Na segunda-feira, abri uma nova conta na Clearline, outra corretora do outro lado da cidade, registrada exclusivamente em meu nome. Não havia histórico familiar, histórias antigas nem qualquer vínculo com o passado. Ativei todas as configurações de segurança disponíveis, criei um novo endereço de e-mail usado somente para assuntos financeiros e coloquei a autenticação em 2 fatores em tudo. Ativei alertas para praticamente qualquer movimentação. Na terça-feira à noite, com Ledger dormindo na cadeira ao meu lado e a luz do notebook iluminando a cozinha, abri as ordens de venda. Tudo. Cada fundo de índice simples e confiável que eu havia alimentado desde os 21 anos. O cursor ficou parado sobre o botão de confirmação. E vou ser sincera sobre o único momento em que hesitei. Não foram os impostos. Também não foi o medo da minha mãe. Foi o significado daquele clique.
Confirmar a venda significava admitir, por escrito e para mim mesma, que minha própria família havia se tornado algo do qual eu precisava me proteger. Que as mesmas pessoas que tinham me ensinado a andar de bicicleta agora precisavam ser tratadas como um risco financeiro. Foi então que a voz de Nana June voltou à minha cabeça. Ainda guarde um pouco para você. Eu pensei, estou tentando, Nana. É isso que estou fazendo. Então cliquei. A tela piscou uma vez, tão indiferente quanto um caixa de banco, e o desmonte da minha família começou com 2 palavras na tela: ordem recebida. Os 6 dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida, porque, ao mesmo tempo, tudo parecia completamente silencioso e barulhento demais. As operações precisavam de tempo para serem concluídas. Os fundos eram vendidos, o dinheiro era convertido em saldo disponível e, depois, ficava parado por um tempo antes de poder ser transferido. Todas as manhãs eu acordava, alimentava o gato, ia trabalhar, sorria para os clientes e conferia meu saldo como um agricultor observando o céu em busca de sinais de chuva. No dia em que comecei as vendas, a conta tinha 145.280,50 dólares. Depois, as transferências começaram a ser feitas em etapas para a Clearline. 145 mil viraram 90 mil. Depois, 90 mil viraram 40 mil. Na segunda transferência, o setor de prevenção a fraudes da Whitfield me ligou. Era um homem educado, seguindo um roteiro padrão. Temos uma transferência de valor elevado saindo da sua conta. Precisamos confirmar sua identidade. Você autorizou essa movimentação? Sim, respondi. Aqui é a CIA. Eu autorizo. Você não imagina o peso que aquelas palavras tiveram na minha boca. Eu autorizo. Durante semanas, eu vinha descobrindo que, em algum lugar da cidade, minha própria mãe estava reunindo documentos para tentar afirmar que eu não tinha capacidade de tomar decisões por mim mesma. Os 40 mil viraram 12 mil. Depois, 12 mil viraram algumas centenas. Até que chegou a última transferência. E então fiz algo que nenhuma planilha havia recomendado. Não deixei a conta zerada. Fiquei olhando para o campo onde deveria digitar o valor. Fiz uma pequena conta que só fazia sentido para mim e coloquei um número que deixaria exatamente 8,50 dólares na conta. Uma pequena assinatura escondida em uma conta bancária, algo que somente 2 pessoas vivas poderiam entender. Fechei o notebook e preparei um chá. Minhas mãos estavam firmes, e aquilo me assustou um pouco. Por que 8,50? Por que não deixar 0? Guarde essa pergunta. Porque existem dívidas que nunca aparecem em extratos bancários. E algumas delas só podem ser registradas por quem passou anos mantendo os livros. Naquela sexta-feira, Marisol apareceu na minha casa com comida para a viagem e um bloco de papel. Para ela, aquilo era uma espécie de visita para verificar se eu estava bem. Entre uma garfada e outra de pad thai, ela fez a pergunta mais óbvia. Por que não confrontá-los? Conte tudo. Diga que você sabe. Eu já havia pensado nisso inúmeras vezes. Confrontá-los com o quê? Perguntei. Com uma mensagem de voz gravada por acidente na cozinha? Minha mãe vai chorar. Daphne vai publicar alguma coisa sobre energia tóxica, e o jantar de domingo vai continuar tendo exatamente o mesmo gosto de sempre. Eu venho tendo essa conversa há 30 anos, Marisol. Consigo escrever os 2 lados dela de memória. Ela assentiu devagar. Então qual é o plano? Vingança. A palavra saiu da minha boca, mas o que eu realmente quis dizer era outra coisa. Lembro exatamente do que respondi, porque falar aquilo em voz alta foi a primeira vez que compreendi o verdadeiro saldo da minha própria vida. Eu não estou com raiva. Eu simplesmente cansei de ser o banco. Naquele fim de semana, aquela decisão deixou de ser apenas um sentimento e virou uma lista de tarefas. Liguei para a cooperativa de crédito sobre o financiamento do carro que eu havia assinado como fiadora para Daphne e comecei o processo para retirar meu nome quando o contrato fosse refinanciado. Também cancelei o cartão que vinha bancando silenciosamente a mensalidade da academia dela havia 14 meses. Depois, enviei aos meus pais um e-mail educado e profissional avisando que, naquele ano, um colega do meu escritório cuidaria da declaração de impostos deles pela tarifa padrão da empresa. Ela é excelente, escrevi. Vocês estarão em boas mãos. Pequenas coisas.
pequenas portas que eu mantinha abertas com o próprio corpo desde a adolescência começaram a se fechar uma por uma. Minha família ainda não percebia a mudança. Só sentiria a corrente de ar quando o inverno chegasse. Marisol me observou enquanto eu seguia minha lista e fez mais uma pergunta, dessa vez com a voz mais baixa: e os 8,50? Por que exatamente esse valor? Apenas sorri e servi mais vinho para ela. Aquele número era um recibo que somente 2 pessoas no mundo poderiam entender, e uma delas já havia esquecido que um dia o escreveu. Eu tinha 14 anos quando aprendi as regras daquela casa, embora ninguém jamais as tivesse colocado na porta da geladeira. Naquele verão, passei todo o mês de julho cuidando dos gêmeos da família Kowalski, que morava na nossa rua. Tinha de tudo: vômito, birras, lábio machucado e muita confusão. No fim daquele mês, eu havia juntado dinheiro suficiente para uma única coisa que queria muito: um ingresso de cinema e uma pipoca para sair com minhas 2 melhores amigas antes do começo das aulas. Eu tinha guardado 8,50 dólares dentro de um envelope no fundo da minha gaveta de meias. Conferi aquele dinheiro tantas vezes que o papel do envelope acabou ficando amassado e macio. Na sexta-feira do filme, o envelope estava vazio. Daphne tinha 9 anos. Ela encontrou o dinheiro, pegou tudo e gastou na lojinha da esquina comprando acessórios para uma boneca que já tinha uma caixa inteira cheia de coisas. Sapatos minúsculos, uma bolsinha de plástico e outras pequenas inutilidades. Eu fiz o que uma garota de 14 anos faria. Gritei. Chorei. Exigi justiça como se nossa casa tivesse um governo próprio. Minha mãe se ajoelhou, colocou a filha que pegou o dinheiro e a filha que perdeu o dinheiro no mesmo abraço e deu o veredito que acabaria definindo minha vida pelos 20 anos seguintes. Irmãs dividem. A Cia, família não fica contando quem deu o quê. Ninguém me levou ao cinema. Ninguém devolveu meu dinheiro. Minhas amigas foram sem mim. E a boneca de Daphne ganhou uma bolsinha nova. É uma história pequena. E é justamente por isso que estou contando. Porque as grandes traições quase nunca começam com algo enorme. Elas começam com pequenas concessões, repetidas tantas vezes que acabam se acumulando como juros que ninguém se preocupa em conferir. Então, 20 anos depois, quando esvaziei aquela conta até a última transferência, deixei para minha família exatamente aquilo que ela havia deixado para mim. Os 8,50 dólares. Era a única quantia naquela conta que eles realmente poderiam dizer que tinham direito de receber. E, se minha mãe algum dia percebesse aquele número e se lembrasse do passado, talvez finalmente entendesse que os livros sempre estiveram abertos. Só ninguém havia se dado ao trabalho de olhar. Maio foi o mês mais estranho de todos, porque eu era a única pessoa naquela mesa que sabia que a peça já tinha terminado. Minha mãe ficou mais carinhosa. Não o carinho normal. Era um carinho calculado, cuidadoso, como quem tenta negociar sem parecer que está negociando. Começou a aparecer com travessas de comida, me chamou para almoçar 2 vezes e passou a fazer elogios como quem deixa impressões digitais por onde passa. De repente, meu cabelo estava bonito, meu apartamento parecia encantador e tudo o que eu fazia parecia maravilhoso. Daphne publicou uma história nas redes sociais com imagens em verde sálvia e a frase: "Grandes novidades chegando". Meus primos curtiram. Minha tia respondeu com uma sequência de emojis brilhantes. E eu fiquei sentada na minha cozinha observando uma contagem regressiva que só eu conseguia enxergar. Era como ser a única engenheira que sabe que uma ponte já foi interditada enquanto todos os outros continuam dirigindo em direção a ela. No meio daquele mês, fui ao jantar de aniversário do meu pai e desempenhei meu papel como sempre. Levei o bolo. Ri da piada que ele fez sobre completar 63 anos dirigindo um caminhão de 30 anos. Depois ajudei minha mãe a lavar a louça enquanto ela cantarolava. Se você está se perguntando por que eu continuava aparecendo, aqui está a verdade. E essa é uma verdade que muitas mulheres como eu conhecem bem. Eu não estava protegendo um plano. Estava me despedindo aos poucos de algo que eles ainda não percebiam que estava chegando ao fim. Então, enquanto lavávamos a louça, minha mãe perguntou, com a maior naturalidade, se eu poderia enviar uma cópia da minha carteira de motorista e do cartão do seguro. É para a pasta da família, querida. Para alguma emergência. A pasta da família. Parei de secar as mãos por um instante. Depois respondi devagar: eu mesma vou cuidar dos meus documentos, mãe.
Você já tem coisa demais para organizar. Uma pequena mudança apareceu no rosto dela. Por um segundo, ela franziu a testa. No instante seguinte, o sorriso voltou, cobrindo aquela expressão como se nada tivesse acontecido. Ela tocou meu braço e mudou de assunto, falando sobre a festa de lançamento do estúdio da Daphne. No caminho para casa, finalmente admiti aquilo que meu corpo já sabia havia semanas. Qualquer que fosse o plano da minha mãe, ele tinha um prazo. E eu conseguia sentir esse prazo se aproximando. O que aconteceu durante a primeira semana de junho eu não presenciei. Só consegui reconstruir tudo depois. Foi como montar um quebra-cabeça usando documentos, horários, registros e, mais tarde, o relatório de fraude que acabaria registrando meu nome como denunciante. Um pacote chegou à Whitfield Investments por entrega expressa. Tudo estava organizado de maneira profissional. Dentro havia a procuração de 2021 com a minha assinatura, a original verdadeira, devidamente reconhecida e válida. Atrás dela, presa como se fosse uma chave escondida atrás de uma porta, estava uma carta em papel timbrado da Hartwell Family Medicine, na Livingston Avenue, onde meu médico atendia. Ou, pelo menos, parecia ser de lá. A carta afirmava que a paciente, a Cássia Rose Meyers, estaria passando por um episódio depressivo grave acompanhado de comprometimento cognitivo. Dizia que, embora eu aparentasse funcionar normalmente no dia a dia, eu não teria condições de administrar minhas próprias finanças. Segundo o documento, na avaliação do médico, seria clinicamente apropriado ativar minha procuração duradoura. A carta trazia o nome de um médico e uma data no final de maio, justamente durante aqueles mesmos dias em que minha mãe elogiava meu cabelo e pedia cópias dos meus documentos pessoais. Anexada à carta havia uma folha de encaminhamento digitada, solicitando que a Whitfield reconhecesse Lorraine Meyers como representante da conta e acrescentasse Daphne Meyers como pessoa autorizada, com efeito imediato. O argumento apresentado era que a família precisava administrar a situação com discrição. Discrição. Li aquela folha mais vezes do que gostaria de admitir. Até hoje, essa palavra me causa um arrepio. Mas existe um detalhe ao qual sempre volto. Um detalhe que diz muito sobre como tudo aquilo foi preparado. O papel timbrado estava correto. As margens estavam perfeitas. A linguagem clínica fluía naturalmente. Quem havia preparado aquele documento sabia exatamente como uma carta médica deveria parecer. E minha mãe havia trabalhado durante 19 anos na recepção de um consultório médico, imprimindo cartas de encaminhamento e outros documentos, antes de se aposentar. Não estou fazendo uma acusação nesse momento. Estou apenas mostrando os fatos, um por um, como números em uma planilha. O primeiro sinal de que alguma coisa havia chegado até mim veio por e-mail. Era uma mensagem automática, fria e impessoal. Whitfield Investments. Documentos relacionados à sua conta foram recebidos e estão em análise. Sem detalhes. Sem nomes. Apenas uma notificação automática, como se a própria máquina estivesse tentando limpar a garganta antes de dizer alguma coisa. Liguei para o número 0800 durante meu horário de almoço e fui atendida por um rapaz educado que só conseguiu me dizer que havia um processo de procuração em análise e que um especialista entraria em contato caso alguma coisa exigisse minha atenção. Um pacote de procuração estava sendo processado. Minha revogação havia sido enviada semanas antes, mas será que já tinha sido registrada e vinculada à minha conta? Ou estava parada na mesma fila, alguns documentos atrás daquela que parecia estar prestes a me atingir? Fiquei no estacionamento do escritório, com o celular junto ao ouvido, sentindo aquela impotência específica de quem observa dois documentos avançarem por uma burocracia em velocidades diferentes. Um carregava meu nome. O outro carregava uma versão falsa da minha capacidade de decidir por mim mesma. Liguei para Marisol. Ela estava no tribunal. Retornou minha ligação 90 minutos depois. Durante esse tempo, eu fiquei tão nervosa que comecei a organizar coisas que nem precisavam ser organizadas. O conselho dela foi do tipo menos dramático e mais útil. Não ligue novamente. Não tente explicar nada. A partir de agora, tudo por escrito. Se esse pacote for realmente o que estamos pensando, a próxima ligação que você receber não vai ser do atendimento ao cliente. Ela estava certa, como quase sempre. Só não imaginava o quanto tudo aconteceria rápido.
Antes de continuar, se essa história estiver lembrando você de alguma situação da sua própria família, talvez seja uma boa ideia revisar os documentos que você já assinou. Leia cada um com atenção, como se tivesse sido escrito por alguém que você nunca conheceu. E continue acompanhando, porque a ligação seguinte é o motivo pelo qual essa história acabou tendo um número de investigação de fraude em vez de ser apenas mais um problema de família. Era uma terça-feira de junho, no meio da manhã. Eu estava com a planilha de conciliação da folha de pagamento aberta na tela quando minha mãe ligou. Era exatamente a ligação que mencionei no começo. Então, agora, vou contar tudo. A voz dela estava animada, quase triunfante, mas ao mesmo tempo carinhosa. Era o tom de alguém que realmente acreditava estar trazendo uma boa notícia. Querida, está feito. Colocamos a Daphne na conta para que ela possa acessar seus 145 mil. O depósito para o estúdio sai na sexta-feira. Eu sei que você estava com medo, mas um dia vai agradecer a sua mãe. Respondi em voz baixa. E havia alguma coisa no meu tom calmo que fez aquela empolgação desaparecer. Olhei para o cursor piscando na minha planilha de trabalho, firme e constante como um batimento cardíaco, e respondi com a mesma objetividade que usaria com qualquer cliente. Engraçado. Eu saquei todo o dinheiro semanas atrás. Só restam $8,50 naquela conta. O silêncio do outro lado parecia ocupar espaço. Consegui ouvir a respiração dela mudar. Não. Não pode ser. Esse é o dinheiro da família. É da família. Nunca foi, mãe. A documentação da Nana deixa isso claro. Ao fundo, ouvi a voz da minha irmã subir de repente, aguda e nervosa. Ela está mentindo. Confere o aplicativo, mãe. Confere o aplicativo. Mais distante, ouvi meu pai dizer apenas, Lorraine, naquele tom baixo e inútil de quem tenta apagar um incêndio com um pano de prato. Quando minha mãe voltou a falar, sua voz estava tremendo. E existe uma parte dessa conversa que quero que você entenda, porque passei meses pensando nela. Ela não disse desculpe. Não disse nós estávamos erradas. Ela perguntou. Como você pôde fazer isso com sua irmã? Com sua irmã. Encerrei a ligação como quem fecha um arquivo depois de terminar um trabalho. Disse a mim mesma que ainda os amava e coloquei o celular sobre a mesa, com a tela virada para baixo. Minhas mãos permaneceram firmes por alguns segundos. Até que deixaram de estar. 48 horas depois, meu telefone tocou novamente. Era um número desconhecido da região central. Uma voz feminina respondeu, firme e controlada. Senhora Meyers? Aqui é Karen Voice, do setor de prevenção a fraudes da Whitfield Investments. A senhora tem alguns minutos para conversarmos sobre sua conta? Karen Voice falava de um jeito extremamente objetivo. Sem rodeios, sem altos e baixos, apenas procedimentos claros e diretos. E eu seria grata àquela voz pelo resto da minha vida. Ela explicou tudo com calma. Quando uma procuração é apresentada alegando que o cliente está incapacitado, a Whitfield não simplesmente ativa o documento. O setor de conformidade precisa verificar as informações. Um especialista havia entrado em contato com a Hartwell Family Medicine para confirmar a carta médica. Era um procedimento padrão, apenas mais uma etapa de verificação. Só que o consultório não tinha nenhum registro daquela carta. A gerente do consultório abriu meu prontuário enquanto o especialista aguardava na linha. Não existia nenhuma carta daquele tipo. Nenhuma avaliação havia sido realizada. E a assinatura não correspondia à do médico. Karen contou essa parte com a mesma tranquilidade com que alguém comenta a previsão do tempo. O médico cujo nome aparecia no documento estava, segundo ela, extremamente preocupado com o uso indevido de sua identidade. Naquela mesma tarde, o pacote foi encaminhado para o setor de investigação de fraudes. Depois, Karen começou a me fazer algumas perguntas. Eram delicadas, mas tinham a precisão de um bisturi. Senhora Meyers, a senhora está atualmente recebendo algum tratamento médico que possa afetar sua capacidade de administrar suas finanças? Não. Em algum momento, a senhora autorizou alguém a representá-la como uma pessoa incapacitada? Não. A senhora reconhece as pessoas que enviaram esse pacote? E ali estava a pergunta que carregava minha família inteira dentro dela.
Olhei pela janela do meu apartamento e vi uma mulher tentando colocar uma criança pequena dentro de uma minivan. A vida comum continuava acontecendo em velocidade normal, como se nada tivesse mudado. Então respondi: sim. A pessoa que havia enviado os documentos era minha mãe. A pessoa que deveria ser adicionada à conta era minha irmã. Karen não ficou chocada. Profissionais de investigação de fraudes provavelmente ouvem a palavra mãe em situações que nenhum de nós gostaria de imaginar. Ela apenas agradeceu pelas informações e explicou que o caso seria encaminhado para uma análise mais detalhada. Também disse que eu receberia uma cópia dos documentos apresentados. Antes de desligar, porém, ela disse algo que ficou comigo. Só para deixar claro, não há nada de errado com a senhora. O problema está nessa carta. Cerca de 1 hora depois, ela me enviou uma cópia digital do documento. Quero explicar como é ler um documento que praticamente apaga quem você é, escrito por pessoas que, de alguma maneira, fizeram parte da sua história. Abri o PDF em pé, apoiada no balcão da cozinha. Sentar parecia, naquele momento, uma forma de aceitar aquilo. Ali estava meu nome completo, Assia Rose Meyers. O Rose tinha sido escolhido em homenagem a Nana June. O texto aparecia em uma fonte clínica, limpa e impessoal. Episódio depressivo grave com comprometimento cognitivo. O paciente apresenta bom funcionamento aparente, porém não possui capacidade para administrar seus próprios assuntos financeiros. A ativação da procuração duradoura é clinicamente apropriada. Li tudo 2 vezes. O ambiente ficou completamente silencioso. Ledger veio até mim e se sentou sobre meus pés, como sempre fazia quando percebia que alguma coisa havia mudado no ar. Bom funcionamento aparente. Até a minha sanidade parecia ter sido avaliada pelo quanto eu conseguia parecer útil para quem me observava de fora. Então meus olhos chegaram à data. E foi ali que eu parei. Aquela data chamou minha atenção e simplesmente não me deixou seguir adiante. A carta estava datada da 3ª semana de maio, justamente na semana do aniversário do meu pai. Foi a semana em que levei o bolo, ajudei minha mãe a secar a louça enquanto ela cantarolava e me perguntava sobre meu sono, meu nível de estresse, meu médico e até minha carteira de motorista. Agora, todas aquelas perguntas apareciam na minha cabeça como números alinhados em uma coluna. E, finalmente, a conta fechava. Ela não estava preocupada comigo. Ela estava reunindo informações sobre mim. Precisava de detalhes suficientes para que aquela carta parecesse ter sido escrita por alguém que realmente conhecia a paciente. E, infelizmente, ela conhecia. Conhecia aquela paciente havia 34 anos. Era isso que eu não conseguia superar. Fiquei parada, com o polegar sobre a tela do documento. Aquilo não era um desconhecido roubando uma identidade de uma caixa de correio. Minha identidade havia sido construída a partir de memórias que minha própria mãe guardava sobre mim. A fonte estava correta. As margens estavam corretas. O tom parecia convincente. 19 anos trabalhando na recepção de um consultório médico haviam ensinado minha mãe exatamente como um documento precisava parecer para que outras pessoas obedecessem ao que estava escrito nele. Fechei o notebook e fiquei sozinha na cozinha silenciosa. Então falei em voz alta, mesmo sem ninguém ali para ouvir. Você escreveu um diagnóstico sobre mim em vez de escrever um pedido de desculpas. Eu imaginava que, depois da investigação de fraude, minha família finalmente ficaria em silêncio. Mas aconteceu o contrário. Eles recorreram à única ferramenta que ainda tinham disponível, a história que poderiam contar sobre mim. Em menos de uma semana, meu telefone parecia uma central de atendimento. Minha tia, de Dayton, ligava com uma voz cheia de preocupação. Querida, sua mãe disse que você não está bem. Você está comendo direito? Depois veio uma prima com quem eu não falava desde o casamento dela. Não quero julgar, mas é verdade que você esvaziou suas economias e cortou contato com todo mundo? E então havia o grupo da família. Eu ainda estava nele. Só isso já mostrava como aquela campanha estava sendo conduzida. Minha mãe começou a publicar fotos antigas. Uma delas era minha, provavelmente aos 19 anos. A imagem estava desbotada e eu aparecia séria, quase sem sorrir. A legenda dizia: Por favor, mantenham nossa menina em suas orações.
Em seguida, vinha um comentário sobre uma fase difícil e vários emojis de oração. Percebe o que estava acontecendo? A mesma história inventada para tentar controlar meu dinheiro agora servia como justificativa para tudo o que tinham feito. Eu deixei de ser a mulher cuja mãe apresentou uma carta médica falsa. Passei a ser, na versão deles, uma filha instável e doente que havia esvaziado as próprias contas em um surto e se afastado justamente das pessoas que tentavam ajudá-la. E minha mãe não vinha dizendo havia semanas que estava preocupada comigo? A falsificação agora ganhava uma aparência de testemunho. Essa é a parte mais difícil de explicar. Uma mentira sobre a sua própria mente pode ser espalhada através de mensagens preocupadas, pratos de comida entregues na porta e pedidos de oração, até que parentes que você ama começam a olhar para você de um jeito diferente. Não respondi no grupo da família. Depois me disseram que até o meu silêncio foi usado como suposta confirmação de que eu não estava bem. Não existe movimento perfeito contra um jogo construído para transformar qualquer reação sua em prova contra você. E foi exatamente por isso que decidi parar de jogar. Deixei o celular vibrar até parar, abandonado sobre o balcão da cozinha. Então, numa quinta-feira à noite, ele vibrou de um jeito diferente. Era uma mensagem do meu pai. Meu pai, o homem que assinava os próprios cartões de aniversário usando qualquer caneta que minha mãe colocasse na frente dele. A mensagem tinha poucas palavras. Me liga. Só você. Ele escolheu o estacionamento da Home Depot na Stringtov Road, o que talvez seja a frase mais típica do meu pai, o Almeyers, que eu poderia imaginar. Um lugar neutro, no meio do caminho entre a casa dele e a minha, cercado por carrinhos de madeira que serviam como uma espécie de proteção. Quando cheguei, ele estava encostado no bronco. Parecia ter envelhecido de repente, como uma árvore atingida pela geada. Ele não tentou fazer conversa. E foi justamente assim que percebi que aquela conversa seria diferente. O documento do médico, ele disse, olhando para o estacionamento dos carrinhos. Tem uma linha na procuração. A parte da testemunha. Aquela é a minha letra. Respirei fundo antes de responder. Pai, você sabia o que aquela carta dizia sobre mim? Meu pai tinha 63 anos. Limpou as mãos na calça jeans por puro hábito, embora dessa vez não houvesse nenhum pano por perto. Sua mãe disse que era apenas uma documentação de proteção, caso você chegasse ao seu limite. Você trabalha demais, querida. Todo mundo sabe disso. Ela falou que o médico estava preocupado e que seria melhor deixar algumas coisas preparadas. Eu assinei onde ela apontou. Achei que fosse apenas uma espécie de seguro. Eu acreditei nele. E essa talvez tenha sido a pior parte. Então meu pai fez a pergunta que, na verdade, o havia levado até ali. Não perguntou como eu estava. Não perguntou se aquilo que a carta dizia era verdade. Porque ele sabia que não era. Durante anos, ele tinha me visto cuidar das contas dele todo mês de abril, sem cobrar nada. Sabia exatamente como eu trabalhava. Sabia que eu era cuidadosa e atenta aos detalhes. Ele apenas disse: não transforma isso em algo maior do que precisa ser, Cia. Seja lá o que estiver acontecendo com o dinheiro, as pessoas, sua mãe não está dormindo direito. Não está se alimentando como deveria. Isso pode acabar machucando muito ela. Fiquei olhando para meu pai por alguns segundos. E, naquele instante, finalmente entendi qual era o lugar dele dentro da estrutura daquela família. Ele não estava exatamente do lado da minha mãe. Ele estava do lado do silêncio. E o silêncio também é uma escolha. Eu o abracei porque, apesar de tudo, eu ainda era filha dele. Depois entrei no carro e voltei para casa. Na caixa de correio, encontrei um envelope grosso da Whitfield. Declaração de não autorização. Era necessário assinar. Antes de contar o que assinei, preciso falar sobre uma conversa que tive com minha tia Deb. Porque existe um detalhe nessa história que impede tudo de parecer simplesmente uma história sobre uma pessoa monstruosa. E eu prometi a mim mesma que contaria tudo da maneira mais honesta possível. Deb era a irmã mais nova da minha mãe. Uma enfermeira aposentada que tinha o péssimo hábito de dizer a verdade justamente nos momentos em que ninguém queria ouvi-la. Talvez por isso ela não fosse convidada para todas as reuniões da família. Certa noite, ela me ligou. Não para defender ninguém.
Não para tentar me convencer de nada. Apenas queria conversar. Você sabe que eu não vou tomar partido, ela disse. Mas acho que precisa entender de onde sua mãe aprendeu essa maneira de pensar. Então ela me contou uma história que remontava a 1984. Minha mãe tinha 19 anos naquela época. Trabalhava na recepção de um consultório médico e estava juntando dinheiro para um curso de enfermagem que já havia aceitado fazer. O pai delas já tinha falecido. Minha avó trabalhava limpando casas e, todos os meses, o dinheiro ficava curto enquanto ela tentava sustentar 3 filhos mais novos. Por isso, toda vez que recebia o salário, minha mãe, com apenas 19 anos, entregava todo o pagamento para a família. Ela não era obrigada, Debbie explicou. Ninguém precisava obrigá-la. Naquela casa, isso simplesmente era entendido. Quem é forte carrega os outros. E quando minha mãe chorava por ter que abrir mão do curso de enfermagem, minha avó dizia: Lorraine, família não fica contando quem deu o quê. Precisei me sentar no braço do sofá. Ali estava a frase. Uma frase quase 40 anos mais velha do que eu, transmitida de geração em geração como uma tradição de família. Mas Deba ainda não tinha terminado. Ninguém nunca devolveu aquele dinheiro para ela. A Cia, nem $1, nenhum obrigado. Esse é o problema daquela família. Eles não pedem. Eles simplesmente decidem que algo lhes pertence. Naquele momento, entendi uma coisa que gostaria de nunca ter percebido. Minha mãe não estava apenas tentando pegar meu dinheiro. De certa forma, ela estava tentando recuperar uma dívida emocional que acreditava existir desde 1984. E eu era a única pessoa naquela mesa com dinheiro suficiente para, na visão dela, quitar uma dívida de 40 anos. Entender é um presente estranho. Ajuda a explicar muita coisa, mas não transforma uma atitude errada em algo aceitável. Quando desligamos, o envelope da Vitfield ainda estava sobre a minha mesa. E a assinatura continuava sendo necessária. Marisol veio até minha casa naquela noite. E fez aquilo que bons advogados e bons amigos sabem fazer, garantiu que eu entendesse exatamente o que estava prestes a assinar, sem permitir que eu fingisse que não sabia das consequências. A declaração era curta. Em resumo, dizia que eu, a Cia, não estava incapacitada. Que não havia autorizado a ativação daquela procuração. E que a carta médica apresentada em meu nome não havia sido escrita pelo meu médico. Marisol colocou o documento aberto sobre a mesa da cozinha e passou por cada parágrafo comigo. Depois que você assinar, a Vitfield terá que seguir os procedimentos previstos, explicou. A empresa é regulamentada e está diante de uma possível falsificação de documento médico. Isso precisa ser comunicado às autoridades competentes. Não é uma decisão que dependa apenas de você ou deles. Existem regras para esse tipo de situação. Ela continuou. E você precisa saber de uma coisa. O consultório do Dr. Hartwell já apresentou a própria denúncia há alguns dias. O nome do médico está naquele documento. A licença profissional dele está envolvida. O papel timbrado do consultório foi usado. Então essa investigação pode continuar com ou sem a sua participação. Fiz a única pergunta que ainda me restava. Então o que muda quando eu assino? Ela me olhou do mesmo jeito que costumava olhar para mim antes das provas finais na faculdade, esperando ter certeza de que eu havia entendido tudo. Sem a sua assinatura, existe uma possível falsificação documental. Com a sua assinatura, existe também uma vítima formalmente declarando o que aconteceu. O seu nome torna tudo concreto. E sua mãe vai saber que foi você quem decidiu levar isso adiante. Do lado de fora, o irrigador automático de um vizinho fazia um pequeno ruído sobre a grama. Era um dos sons mais comuns do mundo. Pensei nos jantares de domingo e na toalha de mesa boa. Pensei na garota de 19 anos em 1984 entregando o próprio salário. Pensei em mim, anos depois, contando cuidadosamente cada dólar do meu pequeno envelope de 8,50. Duas mulheres da mesma família, separadas por décadas, e uma delas havia criado a outra sem jamais perceber o quanto estava repetindo a mesma história. Então peguei a caneta antiga que eu usava no trabalho e assinei. Meu nome completo. A Cia Rose Meyers. O arroz que Nana havia me dado.
Enviamos o documento por fax às 23h52 daquela noite. 11 dias depois, havia um cartão de um detetive na minha caixa de correio. E, antes que aquela mesma semana terminasse, minha mãe apareceu parada no corredor do meu apartamento segurando um pote de sopa como se aquilo fosse uma bandeira branca. Deixe-me organizar aquela semana para você, porque tudo aconteceu de uma vez, como uma mudança brusca no clima. Na segunda-feira, encontrei o cartão na caixa de correio. Era de um detetive especializado em crimes econômicos da polícia de Columbus. Havia um número de caso e uma anotação escrita à mão pedindo que eu entrasse em contato para prestar uma declaração como vítima. Marcamos a conversa para a quinta-feira seguinte. Eu tinha 10 dias até lá. E, de alguma forma, parecia que todos na minha família sabiam que o relógio estava correndo. Só ninguém queria dizer exatamente por quê. Na terça-feira, meu pai ligou. Meu pai fazia ligações do mesmo jeito que outros homens escrevem poesia, quase nunca. Sem oi, sem introdução, sem rodeios. Se sua mãe acabar ficando com um registro criminal, a culpa vai ser sua. Fiquei parada na cozinha, segurando o telefone, e respondi da única maneira que ainda parecia verdadeira para mim. Eu não estou fazendo nada contra ela, pai. Só cansei de ser o banco da família e também cansei de servir de álibi. Essas são as duas funções das quais estou abrindo mão. Ele ficou em silêncio. Depois disse apenas meu nome uma vez. Ah, Cia. Do jeito que alguém fala quando está parado ao lado de um carro que não consegue consertar. E desligou. Na quarta-feira, Daphne me mandou uma mensagem enorme. Os dedos dela pareciam não parar de digitar. No centro de tudo estava uma acusação simples: você sempre teve tudo. A mãe fez isso por mim porque você nunca faria. Você consegue ficar bem independentemente do que aconteça. Algumas pessoas precisam de ajuda. Mas acho que família só importa quando é você quem decide quem merece alguma coisa. Li 2 vezes e coloquei o celular sobre a mesa. No meio de toda aquela enxurrada daquela semana, ligações, mensagens, o grupo da família cheio de pedidos de oração, quero que você perceba a mesma coisa que finalmente percebi. Ninguém disse desculpa. Nenhuma vez. Eles negociaram. Acusaram. Reclamaram das consequências. Lamentaram o que poderia acontecer com eles. Mas o que haviam feito simplesmente deixou de ser mencionado, como se a própria ação tivesse sido apagada da conversa. Então, na quinta-feira à noite, uma semana antes da minha declaração, a campainha tocou. Minha mãe estava parada no corredor do meu apartamento usando um casaquinho de igreja e segurando um pote de sopa de frango com a tampa mal encaixada. Por um segundo perigoso, ela parecia apenas a minha mãe. Posso entrar, querida? Ela nunca tinha entrado no meu apartamento. Eu morava ali havia 5 anos. Ela entrou como se estivesse fazendo uma vistoria, observando tudo pelo caminho. Comentou que as cortinas eram finas. Disse que o prédio parecia antigo. Perguntou se os radiadores faziam barulho. Então encontrou Ledger. Que menino bonzinho. Ela usou aquele mesmo tom de voz que eu lembrava das vezes em que eu voltava para casa com os joelhos ralados. E Ledger, traidor, começou a ronronar. Aquilo fazia parte do ritual. Se você cresceu em uma família assim, sabe como funciona antes de um grande pedido. Minha mãe precisava primeiro observar tudo que você tinha, medir seu espaço, sua vida, suas condições. Assim, quando chegasse a hora de pedir alguma coisa, o terreno já estaria mais macio. Coloquei a chaleira no fogo porque minhas mãos precisavam fazer alguma coisa. Eu ainda guardava uma xícara específica para ela. Era creme, com pequenos detalhes em azul, comprada anos antes em uma feira beneficente de uma igreja porque lembrava a cozinha dela. Durante 5 anos, aquela xícara ficou parada no meu armário esperando uma visita que nunca aconteceu. E agora ela estava ali. Quando contei isso para minha mãe, odiei perceber o quanto aquela pequena descoberta me emocionou. Ela começou a falar sobre os verões com Nana Junin Laker e, sobre a casa de campo com aquele degrau torto na entrada. Lembrou de nós duas usando maios iguais quando éramos crianças. Lembra, a Cia? Antes de tudo ficar tão difícil. Era bonito. E era calculado. Na minha mãe, essas duas coisas quase nunca eram diferentes.
Então ela abriu a bolsa e colocou um envelope sobre a mesa. Meu peito apertou antes mesmo de eu ver o que havia dentro. Não era um pedido de desculpas. Era uma candidatura a emprego. Uma vaga na recepção de um consultório odontológico perto da Broadway. O formulário estava preenchido com a letra arredondada de Daphne e praticamente pronto para ser enviado. Ela vai começar a trabalhar. Está vendo? Tudo pode voltar ao normal. Minha mãe alisou o envelope sobre a mesa como se estivesse arrumando um lençol. Eu só preciso que você faça uma coisa. Aquela uma coisa. Ela explicou tudo enquanto o chá ainda soltava vapor entre nós. E eu precisava admitir, ela tinha ensaiado aquilo. Você vai conversar com o detetive na quinta-feira. Só precisa dizer que sabia que nós tínhamos conversado sobre a procuração e que concordou que a família assumiria algumas responsabilidades se você algum dia ficasse sobrecarregada. E a carta foi apenas um mal-entendido, uma confusão com o consultório. Você achou que tudo estava sendo feito da maneira correta. Uma única frase, querida, e tudo isso acaba. Ninguém vai processar alguém por causa de um simples mal-entendido. Ela estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. A mão dela estava quente e seca, menor do que eu lembrava. Os olhos começaram a se encher de lágrimas na hora certa. Família protege família, a Cia. É isso que fazemos. Sempre foi assim. O Natal, os almoços de domingo, seu pai, sua irmã, todos juntos à mesa. Tudo pode voltar, querida. Tudo. Exatamente como era antes. Então veio a última tentativa, dita quase como uma oração. Não troque sua família inteira por causa de um pedaço de papel. Quero que você pare por um instante nessa cena, porque, naquela cozinha, estava concentrada toda a pergunta que havia me perseguido durante aquele ano. Proteger a família significa protegê-la das consequências dos próprios atos? Toda mulher que cresceu sendo ensinada a ser a forte da família conhece esse tipo de escolha. Talvez não com um detetive envolvido, mas a estrutura é a mesma. A mentira parece pequena. A família parece enorme. E a conta sempre é apresentada como se fosse óbvia. Minha mãe me observava com os olhos de uma mulher que, em 61 anos, nunca tinha visto alguém recusar esse tipo de acordo. Afinal, ela mesma nunca havia recusado. Aos 19 anos, ela entregou o próprio salário e passou o resto da vida chamando aquilo de amor. A chaleira fez um pequeno clique ao esfriar. Ledger pulou da cadeira. E então ouvi minha própria voz fazendo a única pergunta que ainda importava. Mãe, você está arrependida? Ela piscou. Vi a pergunta atingir algum lugar dentro dela e voltar transformada. Querida, eu odeio o que tudo isso está causando. Não perguntei se você odeia a situação. Você está arrependida? Ela ficou em silêncio. Você se arrepende de ter feito isso? Da carta? Do meu nome? Do que você escreveu sobre a minha mente? Minha voz começou a falhar. Mãe, você colocou no meu prontuário uma doença que eu não tenho. E estava prestes a entregar o trabalho de toda a minha vida para minha irmã enquanto eu seria oficialmente tratada como alguém incapaz de cuidar de si mesma. O vapor havia desaparecido completamente da xícara. Minha mãe endireitou a postura. E eu a vi buscar a ferramenta mais antiga que ela carregava consigo. A que nunca havia falhado antes. Tudo que eu fiz na minha vida, ela disse, com a voz tremendo exatamente na medida certa, foi por esta família. Ela respirou fundo. A Daphne precisava de uma oportunidade. Olha para você. Você sempre consegue ficar de pé, querida. Sempre foi assim, desde pequena. Você não precisava disso como ela precisa. Havia dinheiro parado em uma conta enquanto minha filha estava afundando. Que tipo de mãe eu seria se não fizesse alguma coisa? Ela parou. Família não. E eu completei junto com ela, em voz baixa. Família não fica contando. Por alguns segundos, nós duas ficamos em silêncio. 34 anos de uma mesma frase. 34 anos de uma mesma harmonia. Só que, pela primeira vez, eu já não queria cantar aquela música. Família não fica contando. A frase ficou suspensa entre nós, dita por duas vozes ao mesmo tempo. Então eu completei sozinha.
Você tem razão, mãe. Família não fica contando. Talvez por isso você nunca tenha percebido que eu era a única pessoa que estava pagando. Algo mudou no rosto dela. Foi um pequeno instante, como o de uma pessoa que percebe tarde demais que a gaveta do caixa já foi conferida. Ela tentou chorar. E, dessa vez, acho que as lágrimas eram verdadeiras. Depois tentou aumentar a voz. E os insultos que ela jogou contra mim pareciam ter sido emprestados das mensagens que eu já tinha visto no grupo da família. Instável. Fria. Calculista. Ela cuspiu a última palavra como se fosse algo amargo. E eu pensei. Sim, mãe. Alguém aqui fez contas. E agora essas contas estão registradas nas provas. Não levantei a voz. Essa foi uma das coisas mais estranhas que aprendi naquele ano. Quanto mais perto eu chegava do centro da minha própria vida, mais silencioso tudo ficava. Na quinta-feira, vou conversar com o detetive, falei. E vou contar a verdade. Nenhuma palavra a mais, nenhuma a menos. Não vou aumentar o que aconteceu e também não vou esconder nada. Pelo menos dessa vez, mãe. Respirei fundo. O que acontecer depois não vai mais ser pago por mim. Ela se levantou tão rápido que a cadeira arranhou o piso. Então você não é mais minha filha. Existem frases que você passa a infância inteira temendo ouvir. E, quando finalmente chegam, às vezes trazem uma sensação inesperada de alívio. Como uma dívida finalmente colocada no papel. Peguei a xícara dela, ainda com os detalhes azuis, e a coloquei com cuidado na pia. Depois abri a porta da frente e segurei para ela passar. Vai com cuidado, mãe. Ela foi embora. Deixou a sopa. A fechadura fez um pequeno clique quando a porta se fechou, suave como o ponto final de uma frase que demorou anos para ser concluída. E, dentro daquele clique, parecia estar tudo o que eu sabia que provavelmente nunca mais viveria: os natais, os almoços de domingo e aquela sensação de ainda pertencer àquela mesa. A unidade de crimes econômicos funcionava em um prédio que tinha todo o charme de um arquivo de escritório. E, sinceramente, aquilo me deixou confortável. Na quinta-feira, às 9 da manhã, entrei em uma sala de reuniões com carpete neutro e encontrei o detetive. Era mais jovem do que eu imaginava e extremamente cuidadoso. Gostei disso. Passamos pela linha do tempo como eu analisaria uma caixa de recibos de um cliente. O jantar de março. A mensagem de voz de abril. Eu reproduzi a gravação, e ela registrou o conteúdo pelo que realmente era: contexto, não prova isolada. Depois analisamos a revogação da procuração, a retirada dos investimentos, a transferência do dinheiro, o valor que ficou na conta. Quando chegamos aos 8,50, ela deixou escapar um pequeno sorriso. Foi o único comentário pessoal que permitiu durante toda a conversa. Depois veio o pacote enviado a Whitfield. A carta médica. Ela colocou novamente a cópia sobre a mesa e perguntou: tem mais alguma coisa nesse documento que chamou sua atenção? Olhei para meu próprio nome escrito naquela fonte clínica. E contei a última coisa verdadeira que eu havia percebido. O cabeçalho está correto. A Assia Rose Meyers. Apontei para uma parte mais abaixo. Mas aqui, no meio do documento, eles chamam a paciente de Assia Rey. O meu nome do meio é Rose. A melhor amiga da minha mãe na época da escola se chamava Rey. Minha mãe sempre dizia que queria esse nome para uma de nós, mas meu pai acabou escolhendo Rose. Minha mãe é a única pessoa que eu conheço que poderia cometer esse erro. O detetive ficou alguns instantes escrevendo. Depois, assinei minha declaração. Cada página recebeu minhas iniciais nos cantos. No final, coloquei meu nome completo e, onde deveria estar, One Rose. É estranho perceber que uma assinatura pode ter tanto peso. Durante toda a minha vida, minha assinatura tinha servido aos outros: declarações de imposto, empréstimos como fiadora, documentos como testemunha, autorizações. Aquela foi a primeira assinatura que me custou alguma coisa e, ao mesmo tempo, pertenceu inteiramente a mim. Quando saí para o estacionamento, o sol parecia exageradamente comum. Forte, claro, indiferente a tudo o que havia acontecido. Meu celular vibrou. Era meu pai. Você fez a sua escolha.
Sem ponto de interrogação. Dessa vez, ele tinha razão. Guardei o celular no bolso e deixei que ele lidasse com a própria decisão. Às vezes me perguntam se eu me arrependo. Então deixe-me mostrar como os 6 meses seguintes realmente aconteceram. Aqui está a prestação de contas mais honesta que posso fazer. Minha mãe não foi para a prisão, e eu nunca quis que isso acontecesse. Ela entrou em um programa de desvio pré-processual destinado a pessoas sem antecedentes. Precisou cumprir algumas condições, participar de um curso, ressarcir determinados custos administrativos e passar um período sem novos problemas com a lei. Depois disso, a acusação seria encerrada. No fim, o sistema ofereceu a ela uma segunda chance que minha família nunca havia pensado em oferecer para mim. Para os parentes, minha mãe contou que tudo não passou de um mal-entendido burocrático em que eu teria transformado em algo muito maior do que realmente era. E muitos preferiram acreditar nela. Porque acreditar nela não custava nada. Acreditar em mim significava enfrentar a própria família. E, para algumas pessoas, isso custava os encontros de Natal. O consultório do Dr. Hartwell manteve a denúncia, revisou seus procedimentos internos e passou a confirmar pessoalmente todas as cartas médicas enviadas para terceiros. Uma pequena clínica ficou um pouco mais difícil de ser enganada. Daphne aceitou o emprego na recepção do consultório odontológico. Sim, o mesmo emprego cuja candidatura minha mãe havia colocado sobre a minha mesa como parte daquela tentativa de negociação. E, ironicamente, ela parece estar se saindo bem. Eu sempre disse que minha irmã era capaz. A diferença é que, por muito tempo, eu dizia isso enquanto fazia tudo por ela. Meu pai continua na garagem, trabalhando no Bronco. Talvez algumas pessoas passem décadas reconstruindo o mesmo motor porque é mais fácil consertar uma máquina do que enfrentar problemas que respondem de volta. Minha tia Deb continua me mandando fotos dos tomates que cultiva e nunca me pergunta quando vou voltar para casa. De um jeito estranho, isso também é amor. Meu dinheiro agora está em uma nova conta, em meu nome, com uma procuração diferente. Marisol é a responsável, mas somente dentro das condições que estabeleci e com as proteções necessárias. E deixei no meu testamento que aquilo que eu construir será destinado a uma bolsa de estudos para estudantes de primeira geração na área de contabilidade. Em novembro, a Vitfield encerrou oficialmente a conta antiga e me enviou o saldo restante. Um cheque de $8,50. Eu não depositei. Coloquei o cheque em uma moldura na parede acima da minha mesa, ao lado de uma foto da Nana June. Nas noites de terça-feira, ele fica ali atrás de mim enquanto dou uma aula gratuita na biblioteca. Eu ensino mulheres sobre orçamento, beneficiários e, principalmente, sobre o que uma procuração realmente pode permitir que outra pessoa faça em seu nome. Quase sempre, depois da aula, algumas ficam até mais tarde. E acabam me contando sobre uma assinatura que deram a alguém porque amavam aquela pessoa. Eu costumava acreditar que amar significava ser aquela pessoa que sempre paga a conta. Hoje penso diferente. Em toda família que insiste que ninguém deveria ficar contando, quase sempre existe alguém mantendo as contas em silêncio. Só que, muitas vezes, essa pessoa não percebe que está fazendo isso por todos. Então, mantenha suas próprias contas em ordem, não assine nada por culpa ou pressão e lembre-se, $8,50 de verdade podem valer muito mais do que $145.000 usados para comprar uma falsa sensação de paz. Essa é a minha história. Uma carta falsificada, uma conta esvaziada e $8,50 que finalmente representaram o que realmente me era devido. Se essa história fez você pensar nos seus próprios documentos, na sua procuração, nos beneficiários ou nos nomes registrados nas suas contas, talvez seja um bom momento para conferir tudo com calma. E se você conhece alguém que sempre acaba sendo a pessoa responsável da família, compartilhe essa história com ela. Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e nos vemos na próxima história.